Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians comunicou às federações e à Rede Globo que não joga mais à noite e nem aos domingos. Quer entender essa história? Então chega mais. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pegou todo mundo de surpresa um comunicado assinado pelo presidente André Sanches que o Corinthians enviou à Federação Paulista de Futebol, à CBF e à Rede Globo de televisão, que detém os direitos de transmissão dos jogos, de que não jogará mais à noite e aos domingos. Que coisa, né? Algo impensável, né? Especialmente para um clube que detém boa parte das maiores audiências, né? Quando está em campo, né? No horário do futebol, que a gente tradicionalmente conhece, né, na quarta-feira à noite, ou no domingo às 4 da tarde. São exatamente os dois dias em que, é claro que tem algumas outras competições, né, o Corinthians já jogou na terça-feira, já jogou na quinta, já jogou no sábado também, mas normalmente o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, essas equipes normalmente têm os seus jogos transmitidos ou na quarta à noite, ou no domingo à tarde, que são os horários tradicionais da televisão. Mas por que o Corinthians está sendo tão radical nesse aspecto? Primeiro, é bom explicar, foi uma nota emitida, né, um comunicado emitido e assinado pelo presidente André Sanches, que diz respeito a competições que ainda não iniciaram no retorno da pandemia, ou seja, já fica bem claro aí que caso os estaduais sejam retomados, né, no caso o Campeonato Paulista, não terá problema nenhum do Corinthians atuar à noite e aos domingos. Mas por que esse posicionamento? É um posicionamento de pressão, exatamente por digamos, esses números que o Corinthians tem dos índices de audiência, né, pela emissora que transmite os seus jogos, de não querer ficar sem o Corinthians tanto na quarta noite quanto aos domingos, quanto para mostrar a preocupação que o clube tem com uma situação que vem acontecendo. Os jogadores estão entrando na justiça solicitando um valor por adicional noturno, por jogarem à noite, e muitas vezes por jogarem aos domingos, que normalmente um trabalhador normal tem a sua jornada de trabalho remunerada quando ele trabalha aos domingos. E mais do que isso, né, muitas vezes o jogador não consegue ter o seu período de folga, né, não consegue ter o seu descanso remunerado, porque ele atua naqueles jogos, né, normalmente a gente tem um calendário muito inchado, na quarta-feira ou na quinta-feira, acaba jogando no domingo e acaba jogando no meio da semana de novo e no fim de semana de novo. Então o jogador vive de avião, centro de treinamentos, concentração, jogo e não consegue ter aquela folga. A gente vê muito frequentemente, né, o clube dá folga muitas vezes numa segunda-feira quando a equipe tem um jogo só no outro final de semana. Quando ela tem um jogo na quarta-feira não dá tempo, porque o jogador precisa se reapresentar no centro de treinamentos, fazer o seu trabalho regenerativo. Na terça-feira muitas vezes tem uma viagem, ou aquele treino que define o time para o jogo da quarta, joga na quarta, quinta-feira regenerativa, aquele ciclo que você já conhece. E os jogadores de futebol, eles estão considerando isso e entrando com o processo e ganhando. É o caso do Maicon, jogador hoje no Grêmio, que venceu um processo, essa semana inclusive, uma ação na justiça contra o São Paulo, por conta dessas características aí, jogos à noite e aos domingos. O Paulo André se beneficiou do mesmo motivo com o Corinthians, e aí há o posicionamento do Corinthians para tentar evitar que isso se torne uma bola de neve, né? Se todo jogador entrar com uma ação na justiça por jogos à noite ou aos domingos, os clubes vão quebrar. Mas tem algumas coisas importantes. Essa informação foi trazida pelo Yahoo Sports, através do nosso colega aí, o Jorge Nicola. Foi confirmada por todos os veículos de imprensa. E também o Andrei Kampf, que é o meu consultor para assuntos de direito esportivo, né, que tem o blog Lei em Campo no UOL, que explica muito essas questões. Ele entende que essa medida, essa ação, ela será indeferida, ela será recusada, né, pelos órgãos superiores. Ou seja, foi um ganho de causa em primeira instância, e quando as instâncias elas vão subindo, né, porque os clubes vão recorrer, dificilmente isso será dado um ganho para o atleta. Exatamente porque, inclusive, a entrada na ação desses atletas ela foi feita antes de uma mudança na lei trabalhista. E também haverá um entendimento de que, se isso for mantido,
a lei no futebol vai precisar mudar, porque realmente o jogador, ele já sabe que ele vai atuar à noite, ele já sabe que ele vai ter uma jornada diferenciada, mas também é preciso entender que em muitos casos o jogador não cumpre a sua jornada de trabalho mínima de 5, 6 ou 8 horas, como um trabalhador normal, porque eles muitas vezes vão para o centro de treinamento, ficam lá umas horas e vão embora. Será que haverá essa compensação? Tudo isso vai ter que ser muito estudado, muito trabalhado na justiça com os clubes. A Lei Pelé especifica, né, essa questão também de trabalhos à noite e aos domingos, né? Ou seja, você vai ter que botar em contrato tudo. Ó, aqui você vai ter que se dispor a jogar, a gente se compromete a dar uma folga em alguns momentos, você não vai ter aquela carga horária de 8 horas para cumprir todos os dias, então por isso haverá uma compensação. Tudo isso botado na ponta do lápis para que não gere mais causas trabalhistas na sequência. É bom lembrar também que os jogadores de futebol hoje, os funcionários dos clubes, eles são funcionários CLT. Embora alguma parte de alguns atletas esteja com o direito de imagem fora da carteira de trabalho, hoje boa parte do salário já está lá, para que se cumpra todas as leis trabalhistas e para que o clube também não tenha muitos processos depois da rescisão de contrato. Isso acaba gerando um ônus, né, um custo muito grande para os clubes que não conseguem se recuperar e vivem essa bola de neve. O Corinthians, inclusive, enfrenta uma série de problemas financeiros há algum tempo, né? Vocês viram notícias aí com não pagamento de fundo de garantia, com o déficit pelo 5º ano consecutivo, problemas com o seu estádio. O Corinthians tem uma série de problemas para resolver. E aí vem agora esse comunicado numa espécie de uma pressão política com a emissora que detém os direitos e que vai querer transmitir os jogos do Corinthians tanto à noite quanto aos domingos, e a própria Federação Paulista que vai ganhar nesse processo todo, e a CBF também. O Corinthians não vai poder se recusar a entrar em campo, ele vai sofrer WO, outro tipo de punição, ele não vai conseguir não entrar em campo. O comunicado é justamente para que haja uma pressão e um debate sobre. Tipo, é isso que vai acontecer? Os jogadores vão entrar na justiça e ninguém vai fazer nada sobre isso? Outros clubes que estão sofrendo com isso, como o próprio São Paulo sofreu agora nessa ação do Maicon, vão ter que entender o que está acontecendo. Eu sempre dei a minha opinião um pouco mais, assim, digamos, mais branda, né? Um pouco mais reflexiva a respeito disso, porque eu sei que o jogador de futebol, em muitos casos, o Maicon até fez um manifesto na rede social, porque sofreu muitas críticas, né, de que ficou muito tempo sem receber em várias equipes, que as pessoas só olham, né, o lado do jogador milionário, rico, e que é 1%, né, de toda a classe de jogadores profissionais no Brasil, que em muitos casos, e não é só de clubes menores não, tem muito clube de elite que não está pagando salário, que sequer pagou salários em 2020, e esses caras estão lá, tem uma família que depende deles, muitas vezes o jogador de futebol é provedor de 100 pessoas à sua volta, eu não estou exagerando, porque tem aquela máxima, né, de que o cara ganha muito e que ele precisa sustentar toda a família. Nem sempre o cara consegue. E ele não tem culpa de ganhar esse valor, né? O clube, acho que os clubes vão repensar muito depois dessa pandemia, essa bolha inflacionada, né, pelos salários astronômicos, mas isso é uma outra discussão. Agora, o cara assina um contrato e ele não cumpre, o jogador tem o direito de, depois disso, ir lá e cobrar o seu direito, aquilo que ele deveria receber. Agora, eu entendo também que essa questão de jogos à noite e aos domingos, aí falta o bom senso, né? Falta aquela conversa do tipo, o jogador sabia, ele sabe, eu como jornalista sei que quando eu vou cobrir um jogo eu vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar todos os finais de semana, é um ônus da profissão, claro, com depois a minha folga semanal, né, que o jogador muitas vezes não tem, mas sempre há como conversar, sempre há uma compensação, então isso pode abrir um precedente perigoso se a justiça começar a dar ganho de causa para os atletas por jogarem à noite ou aos domingos. A televisão não vai concordar com isso, o torcedor não vai concordar, vai ser uma medida antipática, né, uma ação antipática do atleta. Os clubes vão ficar receosos de assinar com esses caras depois que eles conseguirem esse tipo de ação, mas eu acho que isso não será levado adiante. O fato é que o Corinthians está pressionando para que, né, a situação não se torne mais grave ainda. O que vocês acharam dessa história toda? Deu um susto, né? Como assim? O Corinthians não jogar na quarta noite ou no domingo? Será que outros vão fazer a mesma coisa? Vamos ter que aguardar. Comentem aqui o que vocês acharam dessa história toda, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!